Olá, boa noite. Agora são 8 horas e 10 minutos. Já começou mais uma edição do programa TV Sindmédico. Hoje vamos fazer uma entrevista com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira Filho. Lembrando que você pode participar dessa entrevista através do Linha Direta. Linha Direta. Veja só como é fácil participar. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmédico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. É isso aí, você pode participar, já que estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Top TV Brasil. Eu quero começar agradecendo a presença do senhor Dr. Geraldo aqui no programa TV Sindmédico. Boa noite, Lucas, boa noite aos telespectadores do Sindmédico, aos associados ao sindicato e àqueles que estão acompanhando aí ao vivo ou que vão ver nas gravações, né? Tá certo. Doutor, o que a FENAM está defendendo na regulamentação da Lei 13.003 de 2014 da contratualização entre planos de saúde e prestadores de serviço? Bem, essa lei foi um avanço considerável do movimento médico. É uma luta histórica para regulamentar essa relação entre médico e operadora. Normalmente, essa relação é muito precarizada. O plano de saúde deita e rola em cima do médico, vamos usar assim a expressão corriqueira, né? O médico é a parte frágil e o plano normalmente tem contratos de gaveta e despede o médico na hora que quer, sem qualquer direito ou sem qualquer garantia, depois de anos de prestação de serviço. Então foi um avanço considerável. Essa lei ela prevê um contrato legal entre a operadora e o profissional médico. E o que é que as instituições estão buscando? Primeiro, garantir a eficácia da lei. A lei garante uma data base em janeiro de cada ano, onde haja reajuste dos procedimentos que os médicos realizam, seja consultas, sejam cirurgias, anestesias, exames, etc. E que isso seja, essa negociação para esse reajuste, seja encaminhada de forma coletiva. Porque o médico, normalmente, é a parte frágil. E essas negociações, quando são encaminhadas individualmente, elas dificilmente trazem bons resultados. Historicamente, essas negociações são feitas através da comissão de honorários, que é composta pelas três entidades: Associação Médica, Conselho Regional e o sindicato local. 2 membros de cada uma constituindo essa comissão de honorários. Os acordos, eles não têm eficácia legal. São acordos que muitas vezes são cumpridos, mas na maioria das vezes descumpridos pelos planos. Apesar de nossa luta para que esses acordos sejam mediados antes pela Procuradoria de Defesa do Consumidor, hoje pelo Ministério Público do Trabalho, já que com essa contratualização fica bem claro que a relação entre médico e operador é uma relação de trabalho, não é uma relação de consumo. E isso será acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho. Então, negociações coletivas, data base, reajustes anuais e a regulamentação de que horários o médico estará disponível, qual é o tempo que ele vai dedicar a esses pacientes dos planos, de forma que essa relação esteja bem estabelecida e garantida pelo contrato. Doutor, e que ações a FENAM tem adotado em relação à empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER? A EBSER é uma tentativa do governo de fugir do regime estatutário. O regime estatutário, no nosso entendimento, ele dá uma garantia ao trabalhador de que ele possa lutar por condições de trabalho, ele possa lutar por justa remuneração e por atendimento digno à população. Os governos, não só o federal, essa empresa é federal, mas também os estaduais e municipais, através de organizações sociais, OCIPs, etc., têm procurado migrar de sua responsabilidade do que garante a Constituição, que é o contrato no regime estatutário, via concurso público, com estabilidade para o servidor, para o modelo CLT. Neste modelo CLT, há uma fragilização dessa relação de trabalho.
Isso interessa ao governo, para que o grande defensor da área de saúde, que é o médico, ele fique limitado na sua capacidade de reivindicação e de luta por garantias de um atendimento digno. A CLT há uma flexibilidade muito maior para se demitir o profissional. Então é como se, a partir daí, o profissional tivesse uma faca no seu pescoço. Mas a questão da EBSER é muito mais grave, porque ela fere a autonomia universitária. Então os profissionais que entravam na universidade via concurso no regime jurídico único, então agora vem uma empresa, apesar de ser pública, mas é de direito privado, para administrar esses hospitais universitários. A visão que nós temos do movimento médico é que o grande interesse desta empresa é botar a mão na compra de insumos que hoje gira por em torno de 2 bilhões ao ano. Ou seja, isso vai para uma empresa privada, quando antes era gerenciado por cada universidade local. Essa empresa passa a administrar os hospitais universitários, que tem um volume de compra de equipamentos, pagamento de recursos humanos, compra de insumos da ordem de 2 bilhões ao ano. Isso é concentrado na mão de uma empresa e, infelizmente, a nossa expectativa é de que não se configure o que nós tememos, ou seja, um aparelhamento partidário, um aparelhamento dessas instituições por partidos políticos que visem intermediação dessas compras e prejuízos para o funcionamento da saúde. É um gargalo perigosíssimo, porque onde entraram organizações sociais, OCIPs, OS, etc., o índice de corrupção foi alarmante. Então o nosso grande receio, além das questões implícitas ou explícitas, de que ela fere a autonomia universitária e destrói a carreira pública, é de que esta grande concentração de recursos, quase 2 bilhões ao ano, nas mãos de uma empresa, possa haver o risco de uso indevido desses recursos e que possa aumentar os níveis de corrupção que já atingem de maneira tão séria a área de saúde. Para você que chegou agora aqui no programa TV Sindmédico, estamos entrevistando o Dr. Geraldo Ferreira Filho, que é presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM. Doutor, ainda existem discussões sobre o Mais Médicos no âmbito da Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados e da Confederação Médica da América Latina e do Caribe? Sim, nestes fóruns nós estamos sempre levando as notícias das ações da FENAM. A Federação Nacional dos Médicos tem 4 ações contra o programa Mais Médicos. Tem ação no Tribunal de Contas da União, tem ação na Justiça Federal, tem ação no Ministério Público do Trabalho e tem ação no Supremo Tribunal Federal. Todas elas contestando a fraude jurídica, que é a essência do programa Mais Médico. É importante, a gente ressalta para a população, para quem nos assiste, que as instituições médicas entendem que os médicos devem ser levados para onde houver necessidade, para interiores, áreas de fronteiras, áreas indígenas. Agora, o modelo que nós discutíamos com o governo, antes da implementação do Mais Médicos, era um modelo onde haveria concurso público, contrato por 20 horas semanais e remuneração neste valor de 10 mil, que é o piso FENAM para 20 horas trabalhadas. Era o suficiente. E se o município quisesse, ou o próprio governo, ele ampliaria essa carga horária para 40 horas, dobrando, evidentemente, o salário. E no caso de contratação de médicos estrangeiros, de vinda de médicos estrangeiros, que eles se submetessem ao revalida, que eles fizessem concurso público, como qualquer médico, né, e que tivessem a capacitação em língua, na nossa língua portuguesa. E isso seria o mínimo necessário para que esses profissionais passassem a trabalhar no nosso âmbito. Nós sabemos que o programa Mais Médicos é uma grande fraude, um formato para repassar dinheiro a Cuba. E contrata esses médicos numa simulação de treinamento ou de ensino, que na verdade é uma relação de trabalho clara, cristalina, e é contrato como se esses profissionais viessem aqui para estudar, para aprender, o que nós sabemos que é balela. Impediram também os conselhos de registrarem e aferirem se esses profissionais são realmente médicos. Nós não temos sequer a garantia de que esses profissionais que vêm de Cuba
são médicos e que a população brasileira está entregue nas mãos de médicos. Então o programa em si é uma grande fraude e nós sistematicamente temos alimentado a CNTU, que é a Confederação dos Trabalhadores Regulamentados Universitários, e a CONFEMEL, que é a Confederação Médica Latino-Americana, com essas informações. Claro, tomando sempre o cuidado de mostrarmos que nós não temos nenhuma xenofobia, nós não somos avessos a qualquer médico do exterior, desde que ele se submeta às regras de revalidação existentes hoje no Brasil. E também que sejam dadas as garantias trabalhistas através de concurso público e contrato de trabalho a esses profissionais. E não essa farsa em que se transformou mais médicos, que simula ensino onde na verdade há trabalho. Doutor, temos visto mais casos de deserção e um caso de crítica pública de um médico cubano à falta de condições de trabalho em localidades atendidas pelo programa Mais Médicos para o Brasil. O senhor pode comentar esse cenário? Nós sabemos que os médicos que vêm de Cuba, ou os supostos médicos, na verdade, porque nós temos notícia, inclusive, que alguns estão nos Estados Unidos trabalhando como técnicos em saúde, né? Então, nós não sabemos, nós não temos a medida exata ou a dimensão de que eles sejam médicos, pelo menos na essência do que é o médico brasileiro ou o médico americano, por exemplo. Então, esses profissionais, de qualquer forma, eles comparados com os outros profissionais dos mais médicos, eles estão numa situação de trabalho análoga à escravidão. Por quê? Porque o médico brasileiro ou o médico de outras nacionalidades, ele vem numa simulação, numa fraude, simulando que é um treinamento ou um estudo, mas ele recebe R$10 mil mais uma ajuda de custo para deslocamento e alimentação e habitação. Então ele recebe aí em torno de 12 a 13 mil reais. O médico cubano, através de uma triangulação com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ele recebe em torno de 2 a 3 mil reais, sendo o restante 7 mil reais repassado aí entre OPAS e o governo cubano. Isso, no nosso entendimento, ele agride vergonhosamente a legislação brasileira e mundial, a legislação que versa sobre a proteção ao salário e a proteção ao trabalho. O médico estrangeiro que vem trabalhar no Brasil, ele tem que seguir as regras brasileiras, ele tem que contar com a proteção das leis trabalhistas brasileiras. Então, essa intermediação de mão de obra, onde 80% da remuneração do indivíduo é surrupiada de forma vergonhosa, mesmo com o argumento de que esses médicos são contratados pelo governo cubano e têm os direitos sociais lá no país, isso não nos convence e isso é uma afronta a toda a legislação mundial. Sem contar as limitações que esse profissional sofre para o seu exercício profissional. Ou seja, eles vêm como se fosse uma verdadeira brigada militar. Eles têm horário de sair, horário de voltar, não podem ter relações com as pessoas, relações afetuosas com as pessoas do país, no caso do Brasil, sem autorizações de chefia. Então, é uma verdadeira brigada militar. Então, é normal que esses profissionais que vêm para cá usem muitas vezes o Brasil como ponte para uma fuga para os Estados Unidos. E isso é lastimável, porque com certeza o Brasil não deveria se submeter a um papel desse, de trazer e receber esses profissionais para remunerá-los com 20% do que os outros profissionais são remunerados. Os trabalhadores cubanos deveriam ser respeitados, deveriam ter um mercado de trabalho, desde que se submetessem às regras de revalidação, língua, registro nos conselhos, deveriam ser tratados como qualquer outro profissional. Presidente, fala-se muito em saúde pública nas campanhas eleitorais. A FENAM tem cobrado dos candidatos posições na medicina suplementar? Na pública e na suplementar, né? Nós temos tido e estimulamos todos os sindicatos locais a discutirem com seus candidatos ao legislativo, sejam deputados estaduais, federais, senadores, e com o executivo, candidatos ao governo e inclusive ao governo federal. As instituições nacionais tiveram reuniões com o candidato Aécio Neves, nós pedimos reuniões também com Marina Silva, antes da morte de Eduardo Campos, infelizmente, nós tínhamos no dia seguinte uma reunião com a Federação Nacional dos Médicos. Solicitamos a Marina, mas ainda não temos uma data acertada para essa reunião. Agora, talvez só no segundo turno, né?
E temos estimulado os sindicatos locais ao debate. No Rio Grande do Norte, por exemplo, que é o meu sindicato, nós recebemos lá candidatos ao Senado, candidato ao Legislativo Estadual, ao Legislativo Federal, candidato ao Senado, e cobramos deles uma posição enfática em defesa da saúde pública, em defesa de um plano de cargos e carreira para os médicos, em defesa do piso da Federação Nacional dos Médicos, e alinhamento com a categoria médica na defesa intransigente da melhoria da saúde pública, seja através do projeto Mais 10 para a saúde, ou seja, que prevê 10% da receita bruta para a saúde, projetos que prevêem ampliação da rede de atendimento, medicamentos, etc. Então, temos cobrado sistematicamente isso na saúde pública. E na saúde privada, evidentemente, nós temos já alguns projetos em andamento, mas todos os dias dão entrada no Congresso Nacional uma série de projetos que afetam o relacionamento do médico com o plano de saúde, ou as cobranças que são feitas em relação ao plano de saúde para que dê assistência aos pacientes. Então, é necessário que nós tenhamos parlamentares comprometidos com a categoria médica, mas, acima de tudo, com a saúde do povo. E quando nós dizemos saúde pública, evidentemente, nós englobamos a saúde pública na sua essência, mas a saúde suplementar, que também ela é oferecida ao público. Então é preciso que haja uma regulamentação exata e garantias aos que usam esses serviços de que os contratos são legítimos, são legais e que quando eles necessitarem, eles não recebam do plano as portas fechadas ou a sonegação dos direitos que julgavam ter. Então os parlamentares, nós temos tido boas surpresas, ou seja, a maioria que nós chamamos para os debates nos sindicatos, nós temos conseguido como aliados nessa luta dos médicos para melhorar a saúde pública, para melhorar a saúde suplementar, e estimulamos todos os sindicatos locais para que, juntos com as outras instituições médicas, nós possamos garantir o comprometimento desses parlamentares com as nossas lutas. O senhor acredita que, numa eventual derrota da presidente Dilma Rousseff, um novo presidente daria nova orientação à política de saúde do país? Qual ou quais os candidatos têm apresentado propostas convergentes às posições da classe médica? A nossa impressão é que sim. Pelo que nós temos conversado com as candidaturas de Aécio Neves, ou pelo que conversamos com a candidatura de Eduardo e depois a de Marina, nós sentimos que esta política do governo de fazer saúde sem médicos, ou de acreditar que fechando-se leitos hospitalares, nós vamos conseguir milagrosamente melhorar a saúde pública. Então, há uma série de equívocos na gestão da presidente Dilma que mostra que o caminho está errado e que é preciso um novo rumo na saúde. A ideia de que melhorando o atendimento básico pode-se fechar leitos, o que esse governo diminuiu investimentos, fechou leitos, tem filas quilométricas para a procura de exames, hospitais abarrotados, corredores superlotados, falta de vagas em UTIs, as maternidades fechando, os pacientes psiquiátricos e usuários de drogas nas ruas, matando e morrendo. Então é um desastre absoluto a gestão na saúde pública do atual governo federal. Então nossa expectativa, e pelo que nós conversamos com as candidaturas de oposição, é de que possivelmente nós teremos um novo encaminhamento, onde os profissionais da saúde, particularmente os médicos, possam ser ouvidos, possam opinar sobre o que eles conhecem, pelo que eles sabem, a ajudar a formulação das políticas públicas de saúde. Então, neste contexto, a categoria médica ela tem se alinhado inequivocamente com as candidaturas de oposição. Hoje nós temos majoritariamente, através dos grupos de Facebook, WhatsApp, então nós temos um grande aglomerado de médicos trabalhando efetivamente para que o quadro eleitoral favoreça as oposições. No segundo bloco, a gente continua a entrevista aqui com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira Filho. A gente volta já já.
Estamos de volta com a edição de hoje do programa TV Sindmédico, hoje 30 de setembro de 2014, com uma entrevista com o presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Geraldo Ferreira Filho. Doutor, o senhor acredita que a insatisfação e a revolta com as afrontas do governo Dilma Rousseff à classe médica terão algum peso nos resultados das eleições deste ano? Certamente. Nós, desde o começo, inclusive algumas revistas de circulação nacional, deram destaque à nossa expectativa, que é uma expectativa real do movimento médico, de ter uma influência em torno de 20 milhões de votos. Influência não significa comandar 20 milhões de votos, mas de influenciar em torno de 20 milhões de votos, contando por baixo. E me parece que essa posição dos médicos já está tendo repercussão. Nós temos, eu mesmo fiz uma editorial essa semana sobre os antimédicos. Nós temos dois grandes artífices do programa Mais Médicos que afrontaram a categoria médica, que estão amargando derrotas históricas nos seus estados. Um deles é o candidato ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, ministro da Saúde e arquiteto, vamos dizer, do programa Mais Médicos. E o outro é Rogério Carvalho, candidato ao Senado em Sergipe, que articulou no Congresso Nacional toda essa campanha contra os médicos. Então, cada um deles, cada um está pior do que o outro. Alexandre Padilha tem 8% dos votos, enquanto o Alckmin tem 50%. E em Sergipe, o Rogério tem 18% ou 19% e sua oponente ao Senado tem 51%. E temos candidatos médicos que estão bem e que lutaram ao lado dos médicos, como o Ronaldo Caiado, aqui em Goiás, candidato ao Senado, tudo indica que será eleito. O deputado Mandetta, do Mato Grosso do Sul, está indo bem também, lutando para garantir sua reeleição. Então, onde nós temos candidaturas que se comprometeram contra os médicos, que lutaram naquele verdadeiro massacre contra o ato médico, a lei do ato médico, a favor do mais médico, contra todas as lutas dos médicos brasileiros, esses candidatos estão sofrendo. E nós temos estimulado em todos os estados o lançamento de candidaturas. Nós temos em vários estados brasileiros candidatos genuínos do movimento médico, saídos das instituições médicas, das entidades médicas, e que hoje despontam com forte possibilidade de virem a ocupar as assembleias de seus estados ou daqui do Distrito Federal. Nós temos aqui o presidente do sindicato, também é candidato, né? E está aí muito bem cotado para ser eleito. E em vários estados brasileiros nós temos essas candidaturas genuínas, porque é importante uma coisa, não é o fato simplesmente de ser médico. Claro que nossa experiência no legislativo, com as pessoas que são médicas, o diálogo é mais fácil. Mas não é só o fato de ser médico, é o fato de estar comprometido com as lutas médicas. Às vezes nem médico mas estão comprometidos com as lutas médicas. Agora, quando é um candidato genuíno, saído do movimento médico, este tem recebido o nosso apoio especial, particular, e a presidência da FENANT tem se deslocado por todos os estados, emprestando o seu apoio, emprestando a autoridade moral da instituição, para que essas candidaturas possam e recebam o reconhecimento dos médicos como legítimas e merecedoras de seu apoio. Isso aqui nós verificamos também no Distrito Federal, com a candidatura do colega Gutenberg, que está afastado, mas é presidente do sindicato local. O senhor está acompanhando o desenvolvimento de quem esteve dos dois lados dos embates envolvendo as questões médicas em 2013? Quais são suas impressões a respeito? Olha, foi um verdadeiro massacre do governo federal contra os médicos brasileiros. Esse massacre começou com a votação da regulamentação da medicina, a lei do ato médico. O governo, ardilosamente, reuniu todas as categorias da saúde contra os médicos. Porque, na verdade, esse governo federal, ele só sabe fazer campanha de um tipo. É nós contra eles, é preto contra branco, é pobre contra rico. Esta é a forma desse governo fazer política. Ele não sabe fazer política propositiva ou discursiva. É jogando as categorias uma contra a outra. Então, o governo alimentou a expectativa das outras categorias da saúde em relação a um confronto com a categoria médica. Isso foi muito ruim, porque
promover uma expectativa que não é real. Quem limita a prática de qualquer profissão é sua lei, a regulamentação de sua lei. Então não é o governo federal que pode dividir as atribuições dos médicos com as outras categorias profissionais. Isto é regulamentado na lei que criou a profissão. Então foi uma expectativa falsa de que, por exemplo, os atos médicos seriam fatiados com as outras categorias. Depois veio o programa Mais Médicos, onde nós tínhamos uma expectativa de que fossem levados médicos para os interiores, para as fronteiras, as áreas indígenas, mas com contrato de trabalho, com concurso público, e revelou-se realmente uma farsa terrível. Então, nós, dentro do parlamento, nós podemos sentir na pele as dificuldades que nós temos de encaminhar as nossas proposições. Daí nós termos desenvolvido, junto com os outros sindicatos, e particularmente com o sindicato do Piauí, que foi o pioneiro, um programa Nossa Voz no Legislativo, que é a ideia de percorrer todos os estados brasileiros, estimulando as candidaturas médicas ou de médicos oriundos das instituições médicas. Então nós estamos avançando, nós sentimos que demos alguns primeiros passos, ainda há muita dificuldade, os médicos não estão muito habituados a financiarem campanhas, o que os petroleiros já fazem, o que os educadores já fazem. Nós temos que criar, mas entendo que os médicos neste ano despertaram, que precisam ter representações, como os evangélicos têm, como os ruralistas têm, como os petroleiros, os professores têm, e é preciso avançar nessa direção. Agora, é preciso um comprometimento muito maior, mas eu entendo que os primeiros passos estão sendo dados e eu acredito que as expectativas para o futuro são positivas. Doutor, e qual foi a resposta da classe médica a essa campanha pelas candidaturas médicas? Nós tivemos uma acolhida muito positiva. Apenas nós ainda notamos que o médico não tem ainda a concepção de que ele precisa participar do financiamento dessas campanhas. Porque há uma série de custos que não é compra de voto ou distribuição de dinheiro com o eleitor. Então, custos com programas de televisões, com marketing, com deslocamento, com estrutura administrativa, com secretarias, que precisam ser acionadas para que uma campanha possa se desenvolver, possa fluir. Isso tem um custo, inegavelmente. Então, é preciso que a categoria médica compreenda que ela precisa ajudar, participar, financiar as candidaturas que estejam comprometidas. Mas nós notamos que os candidatos indicados pelas instituições médicas ou pelas lideranças médicas, nós notamos que esses candidatos têm encontrado acolhida, guarida e apoio dos médicos como um todo. Nós estamos vendo que os candidatos a deputado, candidatos a senadores que estão sendo apoiados pela categoria médica, pelas lideranças que hoje comandam as instituições, nós estamos notando que essas candidaturas têm tido o respaldo e o apoio dos médicos. Nós acreditamos que conseguiremos eleger representações dos médicos para que possam, no parlamento, defender os interesses da categoria. Presidente, que cenário o senhor prevê para os médicos após as eleições deste ano? Alguma bonança ou mais lutas? Depende de quem ganhe, né? Esse é o grande mistério. Quem vai ganhar as eleições? A se manter o atual governo federal, virão tempos difíceis, não tem como enganar o médico. A proposta do governo federal é uma proposta de fazer saúde sem a categoria médica. Não é bom. Agora, já nos governos estaduais, na maioria deles, nós estamos notando que as instituições médicas estão chamando os candidatos ao governo e eles estão tendo uma compreensão melhor, ou seja, da importância do médico, da importância de carreira médica, da importância de remunerar adequadamente, de ampliar a rede de assistência, de melhorar os investimentos. Isso nos governos estaduais, inegavelmente, nós temos notado. No governo federal, nós temos muita preocupação. A permanecer o atual sistema que dirige o país, nós entendemos que ainda virão tempos difíceis. Não teremos moleza nos próximos tempos. Mas também não adianta nos iludirmos de que se as candidaturas de oposição ganharem, nós vamos ter realizado os nossos sonhos e as nossas expectativas. As instituições existem para lutarem. É claro que o diálogo é mais fácil,
com a Aécio, com Marina, etc. Mas, seja quem ganhar, é importante que o médico tenha consciência de que ele precisa se aglutinar nas suas instituições, nos seus sindicatos, associações, conselhos, porque a luta é permanente. E no parlamento é o local onde se decidem esses lances, esses projetos. Nós deveremos ter uma atuação muito permanente e são as instituições que farão isso. Então, há negociações anuais por reajuste de salário, há tentativas de melhorar o plano de cargo e carreira. Tudo isso vai continuar ao longo dos anos. Então, não há tempo de bonança à vista. Há tempo de muita luta pela frente. Tá certo. O programa TV Sindmédico está acabando. Eu quero muito agradecer a presença do presidente da Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, o Dr. Geraldo Ferreira Filho. Dr. Geraldo, obrigado pela presença. Aproveita para fazer aí suas considerações finais para a gente. Muito bem, eu faço aqui a conclamação aos médicos brasileiros. Olha, nós estamos aí na reta final das eleições. É importante que tudo que nós colocamos aqui, por exemplo, a figura do antimédico, aqueles que estão contra os médicos devem procurar derrotá-los. Isso é inevitável. Nós não podemos aceitar candidaturas que venham se opor ao que nós defendemos em termos de saúde pública, melhoria de atendimento à população, plano de cargo e carreira, etc. Então, os médicos precisam atuar politicamente. Essas eleições talvez sejam as primeiras onde nacionalmente a categoria médica está mobilizada. Então, a minha conclamação é que se unam em torno das lideranças médicas, em torno das entidades, apoiem os candidatos que se compromissaram, que se comprometeram com as instituições e com as lutas da categoria, e que nós consigamos colocar no parlamento estadual, no parlamento federal, consigamos eleger senadores, governadores e presidente da República comprometidos com a melhora da saúde pública, comprometidos com o que nós temos a expectativa de que seja o melhor para o povo brasileiro em termos de assistência à saúde. É uma luta difícil, nós sabemos, mas com a categoria unida, eu tenho a expectativa de que a gente possa mudar esse jogo e essa saúde que tem definhado, que tem piorado, que tem se precarizado, que tem praticamente se destruído ao longo dos últimos anos, a gente consiga reconstruí-la, mesmo sabendo que haverá muito trabalho, mas estamos dando os primeiros passos e esta parte política é fundamental. A categoria unida, votando com os candidatos comprometidos com a saúde pública. É isso, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, temos um novo encontro ao vivo com o programa TV Sindmédico. Até lá!